Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Amém. Podei tomar o teu assento. Com sua cabeça curvada, vamos falar com Deus. O tema nessa noite é: onde está Deus? Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui nessa noite ou ainda faz essa pergunta: onde esteve Deus nos seus momentos difíceis? Onde esteve Deus nas suas lutas? Ou você que está me assistindo, talvez você tenha perguntado: por que eu estou passando por tudo isso? E onde está Deus? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor concede em nossas vidas de estarmos aqui reunidos para cultuar ao Senhor. Pai, seja bem-vindo, Deus Pai, seja bem-vindo, Deus Filho, seja bem-vindo, Espírito Santo. Pai, neste momento nós te pedimos palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que eu diminua e o Senhor cresça poderosamente. Assim como esta mensagem penetrou no meu coração, que ela possa penetrar no coração de todos aqueles que estão aqui nessa noite e que vão nos assistir, Pai. Faça mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Onde está Deus? Onde está Deus nas horas mais sombrias das nossas vidas? Talvez você já perguntou isso. Onde está Deus? Existem momentos em nossas vidas tão escuros que às vezes quase não conseguimos enxergar Deus. Às vezes, quando passamos por traições, aí perguntamos: onde está Deus que Ele permitiu isso? Como passamos por violências, ou passamos por algum deserto, noites de solidão profundas, noites de lutos, dias de lutos, doenças, medo. Um medo sem saber qual o motivo, sem nome, e perguntamos: onde está Deus? Onde está Deus quando você recebe um diagnóstico do médico e diz para o médico que não existe benigno, só é maligno, tipo câncer? Onde está Deus quando você foi diagnosticado pelo médico e só existe um milagre? Onde está Deus? Talvez você esteja pensando assim, ou chegou a pensar que te abandonou em meio a este sofrimento. Onde está Deus que Ele não vê esta perseguição? Onde está Deus que Ele não vê esta luta? Ele não vê o que eu estou passando? E nós indagamos, nós perguntamos: onde está Deus? Mas mesmo quando tudo parece invisível, Deus não está ausente. Deus não está ausente na sua vida. Ele é presente na sua vida. Deus não está ausente nas sombras. Ele está agindo. Ele vai agindo, nos sustentando, revelando o seu caráter. E escrevendo uma história onde a luz parece ter se apagado. Onde está Deus quando os filhos se distanciam da presença de Deus? Onde está Deus quando os filhos estão aprisionados nas drogas, ou o pai aprisionado no alcoolismo? Onde está Deus, onde talvez o seu casamento está por um fio? Onde está Deus? Talvez nós perguntamos, talvez você tenha perguntado: onde está Deus? Deus, às vezes, ou na maioria das vezes, nós chegamos a pensar que Ele deveria estar muito longe, mas Ele não está. Deus não está longe. Como eu ministrei sobre José domingo passado, hoje vou dar uma pouca pincelada nele, porque também esteve com José, esteve com José no poço. Hoje o texto mensagem, os personagens central da mensagem hoje será José, será Ruth e Noemi, será Jó e será Jesus. Deus esteve com José no poço. Deus esteve com Ruth e Noemi nos campos vazios. Deus esteve com Jó no pó. E Deus esteve com Jesus na cruz. Deus está contigo. Você crê nisso? Eu não sei o que você tem passado, o que a sua família tem passado, o que seus entes queridos estão passando. Mas eu quero dizer para você: Deus está contigo. Deus tem ouvido a sua intercessão, Deus tem ouvido o seu clamor, e no tempo dele, Ele vai dar um basta nessa situação. Deus não apenas visita as sombras, Ele transforma em testemunho.
Creia nisso. Talvez a luta que você está passando vai se transformar em um grande testemunho. Muitas vezes é nas sombras, é nas lutas, é nas dificuldades que aprendemos mais sobre quem Deus é realmente. Deixa eu dizer algo para o teu coração nessa noite. Deus não está ausente. Deus não está ausente. O silêncio de Deus não é ausência. Ele está trabalhando no invisível. Eu estava lavando a varanda aqui hoje, na parte da tarde, e o Espírito Santo soprou muito forte no meu coração, dizendo assim: filho, não é que eu estou em silêncio na maioria das vezes. Não é que eu estou em silêncio, meu filho. É que, na verdade, os meus filhos estão com o coração surdo. Os meus filhos pararam de me ouvir, estão dando ouvidos às vozes que não sejam a minha. Dão ouvidos a todas as vozes, mas pararam de me ouvir. Eu te pergunto, você tem parado de ouvir a Deus ou você está com a sensibilidade de ainda ouvir Deus? Onde está Deus? José, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado, esquecido, porque ele mais prometeu ajudá-lo. José, na dor de ser traído pelos irmãos, vendido como escravo. Se você for ler a história de José, está lá em Gênesis capítulo 37, relata tudo o que José passou. Quem havia prometido ajudá-lo foi quem o traiu. Na solidão e no silêncio por anos. Mas mesmo assim ele declara, lá em Gênesis capítulo 50, versos 20, vocês entenderam o mal contra mim, mas Deus nos tornou bem. Creia nisso. Até as pessoas que estão tentando fazer mal para você, Deus vai transformar em bem, para que o nome dele seja glorificado. E eu creio, não tem levante que se levanta contra um homem ou uma mulher de Deus que seja maior do que o nosso Deus. Nenhum levante que tem contra a tua vida, que tenha se levantado contra a tua vida ou contra o teu ministério, não é maior e nunca será maior do que o Deus que você serve. E no nome de Jesus, no tempo dele, esse levante vai cessar e o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será exaltado. Deus estava com José na prisão. Deus estava com José no palácio. Deus estava com José nas sombras das traições. Deus estava forjando o caráter de José. Deus estava preparando José para o livramento e cuidando de cada detalhe. Você crê que Deus está cuidando de cada detalhe da tua vida? Você crê que Deus está cuidando de cada detalhe da sua família? Você crê que Deus está cuidando de cada detalhe do seu ente querido? E você crê que Deus está cuidando de você? Hoje é dia dos pais. E Ele é um pai presente. Mesmo que talvez o seu pai não foi presente na tua vida, o Deus Pai, Ele é presente. Mesmo que o nosso Deus, mesmo nosso pai terreno foi falho, o nosso Deus dos céus, ele é presente e ele nunca falha. Deus trabalha até quando a gente vê com apenas corrente, vê apenas muro. O que parece ruína pode ser preparação para salvar a sua vida, para salvar vidas que estão próximas de você. Creia nisso. O que parece ruína, o que parece corrente, são preparações para Deus salvar vidas através desse grande testemunho. E olhando para Ruth, para Noemi, Ruth e Noemi, filho, desliga ali. Ruth e Noemi, eles estavam vivendo uma escassez. Ruth estava vivendo uma escassez, Noemi estava vivendo uma escassez junto com sua família, junto com seus filhos e junto com seu marido. Então, Noemi, o que ela decide? Nós precisamos ir embora daqui. Nós estamos passando por fome. Se nós ficarmos aqui, morreremos. Então, eles tomam a decisão de ir para uma terra distante. Só que nesse percurso, acontece na vida de Ruth e Noemi o luto. Noemi perde os filhos, Noemi perde o marido. E Ruth, a sua nora, também perde o marido, que eram os filhos de Noemi. E o que fazer
no meio deste luto? O que fazer em meio a essas dores? Onde está Deus? E por que Deus permitiu tudo isso? Talvez Noemi poderia ter indagado, e Noemi ficou tão triste, mas tão machucada e tão ferida, que ela não queria mais ser chamada de Noemi. Ela queria ser chamada de Mara, queria ser chamada, eu sou, a partir de hoje eu não sou mais feliz, eu sou uma mulher amarga. E Noemi conhecia Deus. Noemi conhecia o Deus vivo e todo-poderoso, mas neste momento de luto, ela perdeu toda a sua alegria e preferiu ser chamado de amarga. Mas louvado seja Deus, que às vezes o Senhor não dá ouvido ao que nós falamos no nosso momento de ira, no nosso momento de nervosismo. Já pensou se ele desse ouvido para o que nós falamos quando estamos nervosos, quando estamos irados? Deus não deu ouvido para Noemi. Deus estava preparando algo grande para a vida dela. Deus estava preparando algo grande na vida de Noemi. Está registrado no livro de Ruth, do capítulo 1, versículo 4. Do 1 ao 4, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas você pode ler na sua casa o livro de Ruth e você vai ler uma linda história de uma fidelidade a Deus e de uma união de propósito, que foi entre Ruth e Noemi. A dor da viuvez, a fome e o exílio, e vida perdendo sentido para Noemi. A fome levou a família para o exílio. A morte levou maridos e filhos. Imagina agora duas mulheres. Ficou apenas o luto, a insegurança e duas mulheres sem perspectiva alguma de vida naquela época. Mas Deus estava escrevendo em silêncio a história de redenção que colocaria Ruth na linhagem do nosso Senhor Jesus. Deus está escrevendo a sua história. Você crê nisso? Ponta o dedo profético para a pessoa que está próxima de você e falar: Deus está escrevendo a sua história. Aleluia! Deus está escrevendo, independente daquilo que você tem enfrentado, das lutas que você tem enfrentado, Deus continua escrevendo a sua história. Ei, Deus estava ali. Deus estava ali marcando um encontro de propósito para a vida de Ruth. Deus estava preparando o resgate na vida de Noemi silenciosamente, ao ponto de inseri-las na linhagem do Messias. Mesmo quando Deus parece calado, Ele está trabalhando na nossa história. Creia. Às vezes você está achando que Deus está calado na situação da sua vida, da sua família. Acredite, Deus está trabalhando até na sua geração futura. Deus está trabalhando. Foi o que aconteceu. Deus trabalhou ao ponto na vida de Noemi e Ruth, que transformou o encontro de propósito. Encontraram Boaz. E Boaz mudou tudo a história de Ruth e Noemi. E colocou Ruth na genealogia de Jesus. Ei, acredita nisso? Deus não está longe de você. Deus está pertinho de você. Deus está pertinho. O que possa estar, que talvez o que está passando, o que você esteja passando agora, possa tentar tentar paralisar a tua fé, tentar paralisar a sua caminhada. Não permita. Se for para recuar um pouco, recua. Mas não deixe de caminhar na presença do Senhor. Ele é contigo. E falarmos de Jó. Você conhece toda a história de Jó? Jó, um homem íntegro, um homem temente a Deus, mas mesmo assim, Deus permitiu que o inimigo tocasse nele. Você conhece, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu saúde, Jó perdeu tudo o que tinha. Imagina só, perder os filhos, perder os bens, perder tudo, perder saúde. Jó, ele clamou, questionou e lamentou. E no meio de tudo isso, Deus não deu explicações alguma. Jó passou por um momento tão difícil que o maior inimigo dele
era um caco de telha para coçar as suas feridas. Um caco de telha. Os inimigos todos questionaram, julgaram, achando que ele estava em pecado. E um amigo para coçar as suas costas. Era apenas um caco de telha para coçar as suas feridas. Mas no final de tudo isso, onde parecia o fim, foi um grande testemunho para o Senhor. Deus se revela. Deus restaura não apenas os seus bens, mas restaura o seu coração e a sua fé. Sabe o que eu entendo aqui? Na dor mais profunda, Deus não dá sempre explicação, mas ele se revela. E a sua revelação vale mais que qualquer resposta. Eu não sei se você passou por uma dor profunda e tentou pegar a explicação e Deus não explica. Mas ele revela em meio às dores. E a sua revelação é maior que qualquer resposta. Deus está presente. Deus está pertinho de você. E no tempo dele, ele vai te socorrer. No tempo dele, ele vai alcançar a sua causa. Não pare de apresentar diante de Deus. E por que não nós falarmos de Jesus? O nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. Jesus, na sua noite mais escura da história, a dor da cruz. Lá em Mateus 26 e 27. Vamos abrir lá para nós lermos, para não falar que eu não li Bíblia hoje. Mateus 26, 27. As bocas glorificam ao Senhor. Aleluia. O primeiro livro do Novo Testamento. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Mateus 26, versículo 27. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo graças, deu aos seus discípulos, dizendo... É isso aqui mesmo? Acho que eu anotei errado. Eu anotei errado, meus anjos. Vamos ver se eu acho. Mateus 27. Mateus 27. É o capítulo 26 e 27. Onde tudo começou. O caminho do Gólgota. O caminho da crucificação. O caminho onde ele ia passar por suas maiores dores na sua vida. É o capítulo 26 e 27. Eu anotei errado. Às vezes eu vou marcar o capítulo. Na sua casa você vai ler o 26 e 27. Você conhece a história de Jesus Cristo? Você conhece a crucificação de Jesus no Getsêmani? O que aconteceu com Jesus no Getsêmani? Quem lembra? Vamos ver se você está lendo Bíblia. Quem vai falar? O que aconteceu com Jesus no Getsêmani? O que ele suou? Gotas de sangue. No Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue. Na cruz, Jesus gritou. Na cruz, o que Jesus gritou na cruz? Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Quem já disse isso para Deus? Deus, por que o Senhor não veio aqui a minha dor? Deus, por quê? Parecia abandono, mas não foi. A noite mais sombria, traições, abandono, dor física, dor espiritual. Mas foi nessa escuridão que Jesus venceu o pecado e abriu o caminho da salvação. Ei, Jesus passou tudo isso por mim, por você, por nós. E como Pai que Ele é, enviou seu Filho e que nós estamos dando de presente. O que você deu de presente para o Pai Deus hoje? O que você deu? Será que você falou pelo menos obrigado por ele ter enviado o seu Filho Jesus? O maior ato de amor da história. Nasceu em meio à maior sombra. O silêncio de Deus na sexta-feira não era o fim. Imagina, naquela sexta-feira dolorida que Jesus passou. Acho que o primeiro ato que Jesus deve ter doído em Jesus foi a negação, foi
a traição de Judas. Imagina, um cara que você sempre serviu e o traiu. Aí depois Jesus, na hora, escolhe entre o bandido ou entre Jesus. A multidão escolheu o bandido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Copo de presente que eu ganhei do Geraldo Formiga. Foi dele? Glória a Deus. Eu tô chique, ó, meu relógio que eu ganhei de presente Dia dos Pais, ó. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Voltemos. E Jesus, eu acho que depois o povo que ele mais serviu manda libertar um bandido. A cruz. As chibatadas, as pancadas. E aí onde estava Deus? Onde está Deus? Talvez você perguntou durante esses dias ou esse ano. Onde está Deus? Aconteceu? Glória a Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Aleluia, Jesus. Talvez você tenha perguntado por que os Deus tem permitido isso. E com Jesus não foi diferente. Ele mesmo disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele disse, ele mesmo falou, ele mesmo clamou, ele mesmo pediu, porque ele não estava aguentando a minha dor, ele não estava aguentando a dor do nosso pecado. Ele não estava aguentando a dor do nosso pecado. Não foi a cruz que foi pesada, não. O que foi pesado foi o nosso pecado que estava sobre ele. E muitos hoje têm rejeitado Jesus para viver uma vida errante, para viver uma vida na prostituição, para viver uma vida nas drogas, para viver uma vida na mentira, no engano. Muitos têm aproveitado, vivendo na noitada, do que se render a Jesus. Jesus é muito mais que uma religião. Jesus é muito mais do que o encontro às quartas, do que o encontro aos domingos. Jesus é muito mais do que se divertir em estar embriagado em bebida. Você se embriaga, depois chega na sua casa, quer bater na esposa, quer bater nos filhos. Ei, Deus é muito maior do que bebida, do que álcool, do que cigarro, do que droga. Jesus é muito maior do que isso. E onde está Deus? Sabe por que Deus ainda não tem agido na tua vida, se a sua vida é assim? Porque você não permitiu Ele ser o centro da tua vida. Porque se nós permitimos ser Jesus o centro das nossas vidas, Ele restaura casamento, Ele restaura filhos. E onde está Deus? Deus, Ele quer mudar a história deste bairro. Deus, Ele quer mudar a história de famílias. De famílias, está em grupinhos, está tudo muito bem, ainda em casa, é um pau, é só guerras. E aí? E onde está Deus no meio de tudo isso? Parece que está sendo normal, homem bater em mulher, isso é covardia. Isso não é homem não, porque o homem que bate mulher para mim não é homem. Você viu lá um rapaz foi preso, deu mais de 60 socos numa mulher, e essa semana no Distrito Federal, outro homem empresário, batendo em mulher. Será que Deus morreu na cruz do Calvário para nós nos comportarmos assim como animais? Não. Não. Quando as famílias estão sendo destruídas hoje, quantos filhos hoje não pode dar um parabéns para o pai, porque o pai se encontra preso. Quantos filhos hoje não pode dar parabéns para o pai, porque só pôs o filho no mundo, mas não assumiu, o abandonou. Onde está Deus? É Deus que é culpado? Não. Infelizmente, nós estamos distanciando de ouvir a Deus. Infelizmente, na verdade, não é Deus que está em silêncio. Na verdade, como o Espírito Santo soprava no meu coração quando eu estava lavando o quintal, na verdade, são corações que estão surdos, são corações que pararam de ouvir Deus, de obedecer Deus. E nós, como igreja, o que estamos fazendo?
O que estamos fazendo para mostrar que ainda existe um Deus que salva, que liberta, que cura e que brevemente voltará. Jesus parecia o fim na sexta-feira, mas aconteceu o domingo da ressurreição. Aconteceu o domingo da ressurreição. Aí eu te pergunto, Jesus passou por tudo isso? Não para que eu e você vivesse uma vida de derrotado. Não, no nome de Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Situação nenhuma pode te parar. Situação nenhuma pode te paralisar. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ser vencedor não é conquistar carro. Ser vencedor não é conquistar casas, bens materiais, porque isso vai tudo perecer. Ser vencedor é quando eu e você, nós, chegarmos naquele grande dia e o nosso nome estiver escrito no livro da vida. Isso é ser vencedor. Você vai conquistar, no nome de Jesus, você vai conquistar casa, você vai conquistar carro, bens materiais, sim, no nome de Jesus. Mas, por favor, não permita os bens conquistar você. Não permita o dinheiro conquistar você. Onde está Deus? Outro exemplo que nós podemos ver, que parecia que Deus estava abandonado. Está em Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, lê na sua casa, anote aí para você ler, nós vamos ganhar tempo. Elias na caverna, você conhece a história. Depois de ter vencido mais de 450 profetas de Baal, conquistado um feito que poderia ter enchido de orgulho, que poderia ter enchido de estofar o peito e falar, agora ninguém me pega, agora ninguém me segura. Ele corre para uma caverna, com medo de uma mulher, com medo de Jezabel. Fugido, cansado, desejando morrer, desejando parar com tudo. Não culpa Elias, não. Quem de nós um dia não já pensou isso? Parar, desistir, chega! Mas Deus sussurrou no coração de Elias. Sabe por que eu e você não paramos ainda? Porque o seu ouvido do seu coração ainda escuta a voz de Deus. Aleluia. Porque no seu coração ainda sussurra assim, ó. Nadir, eu ainda tenho planos contigo. Porque no seu coração você ainda ouve sussurrando assim, Rose, eu ainda tenho plano contigo. Porque ele sussurra no nosso coração dizendo assim, Nicolas, eu tenho plano contigo, pare de fugir. Ele continua sussurrando no nosso coração, César, eu quero mais tempo de você para comigo, porque grande é a obra que irei fazer na sua vida. É por isso que eu e você não desistimos, porque nós ouvimos ainda a voz dele. Porque nós ouvimos com o coração e não com o ouvido. Nós não deixamos entrar no ouvido e sair no outro. Não, nós ouvimos a voz dele. Aleluia. E nós conhecemos a voz dele. Você conhece a voz dele? Você conhece quando ele fala contigo? E quando ele fala, o nosso coração queima. Quando os corações não queimam mais. Quando os corações já ouviu falar dele, mas hoje não queima mais. Onde não deseja mais. Quantos corações um dia queimou, hoje são carvões apagados. Jesus, Deus está em silêncio? Não, é os corações que estão surdos. E Elias sussurra, e Deus sussurra para Elias. E o que acontece? Deus alimenta Elias. E Elias volta para a obra. Volta para onde ele não deveria ter parado. Deus está sussurrando no meu ouvido, no seu ouvido. Ainda não podemos parar. Eu tenho muito mais para fazer através de você e com você. E por que não falar do nosso amado profeta chorão, Jeremias? Esse eu tiro o meu chapéu. Jeremias, conhecido como profeta chorão pelos pregadores.
Mas eu gostaria de saber qual é o pregador que suportaria viver o que Jeremias viveu. Jeremias pode dizer assim, ó, clama a mim, respondei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, só pode escrever isso quem vivia uma vida clamando a ele, suplicando a ele, num povo difícil, de duro servir. Jeremias, preso, humilhado, mas mesmo assim Deus o sustentou com a sua voz. Deus o guardou, Deus o protegeu. E você acha que você vale menos do que Jeremias? Você acha que você vale menos do que Elias? Não, o amor do Pai. Ele é igual por todos os nossos antepassados. O amor dele não tem medida. A mesma forma que ele amou Jeremias, que ele amou Davi, que ele amou Moisés, ele te ama. Porque o mesmo preço que pagou para os nossos profetas antepassados, para os nossos irmãos da Bíblia, foi o mesmo preço pago por mim e por você. Preço de sangue. É sangue. Rabadecai. Porém, de que? Oh, e essa masmorra não parou, Jeremias. Se o desejo de morrer não parou, Elias, se a cruz não parou, Jesus, por que você está achando que essas afrontas que você tem enfrentado vai parar você? Às vezes Deus permite, mas é só para fortalecer a nossa fé. É só para mostrar para mim e para você que a nossa briga não é contra carne e sangue, mas é contra principado, potestade, demoníaco do inferno. E eu quero declarar sobre a tua vida: principado, potestade, demoníaco do inferno está sobre os seus pés, em nome de Jesus. E por que não falar de Davi, fugindo a vida toda, quase a vida toda de Saul? Mas se você começar a ler, estudar a vida de Davi, você vai ver que os maiores salmos que Davi escreveu não foram no palácio. Foi na caverna. Foi na caverna, no lugar escuro, no lugar solitário, onde ele escreveu os seus maiores salmos. Onde está Deus? A Bíblia nos ensina, sabe? Eu não sei, infelizmente, aqui não é pregado evangelho cor-de-rosa, porque Deus nunca disse que vai dar tudo certo. Deus nunca disse que vai ter abundância. Não, Deus nunca disse isso. Deus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vós vencereis também. E diz mais: não vos deixarei só. Qual é a luta que você estiver passando ou está passando? Entenda isso. Você não está passando sozinho. Deus está contigo. Deus está contigo. A Bíblia nos ensina, não é a ausência de dor que prova a presença de Deus. Não é a ausência de dor. Não é a ausência de dor que prova a presença de Deus. Não. É o que você constrói através dela. Não é a ausência de dor que vai provar que Deus está na tua vida, não. É o que você vai construir através dessa dor, através dessa perseguição, através dessa luta. O que você vai construir. Depois de eu e você, nós acompanhamos todas essas histórias da Bíblia que conhecemos. Agora eu posso responder para você: onde está Deus? Talvez estamos sofrendo, ou você está sofrendo com tanta essa dor, e você indaga: onde está Deus que me abandonou? Onde está Deus que me abandonou quando meu marido se foi? Onde está Deus que me abandonou ao ver meus filhos presos nas drogas? Onde está Deus que me abandonou? Eu quero te declarar nesta noite:
Ele está mais próximo do que parece. E mesmo que em silêncio, Ele está no detalhe que ninguém vê. Está na força que você sente sem saber explicar. Eu não sei você, mas tem dias, vem cá, meu César. Faz tempo que eu não apresento aqui. Mas tem dia que a gente está só o pó da pindaíba, né? Tem dia que a gente tá arrebentado. Tá arrebentado, César? Tá bonitão, hein? Olha aqui, meu Deus do céu, hein? Olha, Jesus. Mas tem dia que nós tá arrebentado, não é verdade? Tem dia que nós não é. Tá estupidado, vai, filho. Você tá arrebentado. Destruído, cansado. Eu não sei se é só comigo, né? Tem dia que você tá assim, ó. Mas de repente, você meio arrebentado, destruído. Você escuta uma voz assim. Levanta, eu sou contigo. Você, yupi! Olha, quase que joga eu. Aí você levanta sem saber de onde vem essa força. É o Deus que te sustenta. Aleluia. É o Deus que te sustenta. Obrigado, lindo. É o Deus que te sustenta. Está na mão que te levanta quando tudo que volta parece que vai ruir. Ele transforma o que é noite escura no caminho para algo novo. Que devemos trazer para nossas vidas. Traga para a tua vida, se você for esquecer de tudo que eu falei. Quando não entender, diga assim para o Senhor. Deus, não estou te vendo, mas eu sei que tu está aqui. Não estou te sentindo, mas eu sei que tu está aqui. Diga isso para ele. Isso é fé. Fé não é sentir, fé é crer, mesmo que não estamos vendo. Então diga isso para ele. Deus, onde está tu? Deus, eu sei que o Senhor está aqui, mesmo que eu não estou vendo, mesmo que eu não estou sentindo. Fale isso para ele. Se a tua semana foi difícil nesta semana, diga isso para ele. Deus, não estou te vendo, não estou te sentindo, mas sei que tu está aqui. Né, pastor? Como foi difícil quando o médico disse: não existe câncer benigno, câncer é tudo maligno. E a gente pergunta: onde está Deus? Mesmo sem ver, sem sentir, com medo, apavorado, desesperado, mas crendo, Deus estava ali do nosso lado. Deus está aí do seu lado. Deus está aí com as suas lutas. Outra coisa que eu quero dizer para você. Peça que Deus te dê sensibilidade para perceber a sua presença nas pequenas coisas. Em vez de perguntar sempre por quê, pergunta para quê, Senhor? Para que o Senhor está permitindo passar por isso? Para que o Senhor está permitindo passar por esta perseguição, por esta afronta? Para quê? Para que tudo isso? Outras coisas. Conte aos outros como Deus já se revelou, mesmo nos seus dias mais escuros. Isso vai gerar esperança. Conta! Conta para as pessoas aquilo que Deus já fez na sua vida. Conte para as pessoas aquilo que Ele pode fazer, o que Ele já fez na sua vida. Testemunha a sua vida para as pessoas. Se eu fosse abrir aqui o microfone para pegar um testemunho de cada um, eu tenho certeza que todos têm testemunhos lindos. Conte para as pessoas o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele está fazendo. Isso gera esperança, isso gera fé. Sabe, às vezes nós, seres humanos, somos muito ingratos. Nós queremos mais de Deus, queremos que Ele faz mais. Não é errado querer mais de Deus, mas nós esquecemos aquilo que Ele já fez. Esquecemos de agradecer aquilo que Ele já fez. Quantos livramentos que Ele já nos deu. Quantos livramentos. Quantas portas Ele já abriu. E quantas portas Ele já fechou para nos proteger, para nos guardar. Quantas pessoas Ele já nos tirou de perto, porque Ele sonda, Ele conhece o que nós não conhecemos, o que nós não ouvimos. Deus está mais perto que você pode imaginar.
Pessoas vão e vêm. Deus permanece. Glória a Deus. Deus permanece. Deus permanece. Quero orar com você e por você. Não tenho mais nada para declarar. Deixa eu ver a hora no meu relógio que eu ganhei. Desculpa a brincadeira. É 8 horas. Se você pode, se coloque de pé. Quero orar com você e por você. Põe a mão na altura do seu coração. Antes de nós orar, antes de nós louvarmos, deixa eu orar com você esse minutinho. Ouve esta oração. Senhor Jesus, mesmo sem te ver às vezes, mesmo sem te sentir às vezes, Senhor Jesus, ajude-nos, Senhor. Ajude, como igreja do Senhor, a começar de mim também. Nos ajuda, Senhor, a crer mais. Nos ajude, Senhor, a entender que no silêncio o Senhor está trabalhando. Faz-nos, Senhor, faz-me sentir o teu cuidado. Transforma, Senhor, a nossa dor em esperança. Transforma, Senhor, a minha noite mal dormidas, onde os travesseiros emudecidos em lágrimas, em testemunho a tua graça. Permaneça comigo, Senhor, nas sombras. Permaneça conosco em momentos difíceis que estiver passando. Senhor, se o nosso coração, Senhor, estava querendo ficar surdo, seja curado nessa noite toda a surdez do coração. Traga sensibilidade no nosso ouvido, para não só ouvir com nossos ouvidos carnais, porque se nós formos ouvirmos com nossos ouvidos carnais, será entrar e sair no outro. Mas nós possamos ter sensibilidade no coração, para que a tua palavra, quando lançada, ela penetre no nosso coração, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade nos liberta, é a verdade que nos liberta da sofisma, é a verdade que nos liberta da frieza espiritual, é a verdade que nos liberta da falta de fé, é a verdade que nos cura, e o Senhor é a verdade, Pai. Deus, nos perdoa, Senhor, das vezes nós somos ingratos. Se nós formos olhar para trás, tudo que o Senhor já nos fez, tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor, são tantas bênçãos que nós temos para agradecer. Pai, olha para a tua igreja nessa noite, olha para os teus filhos nessa noite, Senhor, e nos ensina, em vez de perguntarmos por quê, que possamos perguntar para quê, o que temos e que onde devemos, o que devemos aprender. Ajuda-nos, Senhor, a ser homens e mulheres melhores, jovens, crianças, adolescentes melhores, para te servir, Senhor. Os tempos estão se cortando, os tempos estão se findando, mas nós queremos manter fiel, Senhor. Fiel, Senhor, queremos continuar queimando continuamente por ti. Perdão, Senhor, perdão, porque às vezes nós duvidamos das suas mãos sobre as nossas vidas. Perdão, Senhor, que permitimos as lutas, as dificuldades, às vezes, ser mais forte do que a sua voz. Nos dê força, Senhor, nessa noite. É que eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.